Que tá? Esse é um conteúdo agora novo que a gente vai ver hoje, dando continuidade, né, na nossa disciplina de rotinas de departamento pessoal. É um assunto que eu já comentei com vocês durante as aulas sobre o fundo de garantia, mas aqui a gente vai falar um pouco mais sobre ele, relembrar alguns aspectos. Eu trouxe uma parte da legislação também para vocês aqui para complementar, né? E vocês têm esse material também para vocês terem um embasamento melhor aí nesse tema, tá ok? Fundo de garantia, então, do tempo de serviço é o famoso FGTS. Eu acredito que vocês, além das nossas aulas aqui, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele na TV também, e tem sido bastante comentado aí ultimamente, né? E o que é esse fundo de garantia? Na Constituição Federal, a lei traz isso aqui para nós, que é um direito do trabalhador, né? Além de outros direitos, se a gente for lá na Constituição Federal, no artigo 7º, vocês vão ver que o trabalhador ele tem alguns direitos. Um deles é o fundo de garantia de tempo de serviço, um desses direitos. E a Lei 8.036 também, que regulamenta o FGTS, tá? Ali que traz qual que é o percentual e deixa bem claro que a obrigatoriedade de esse valor e de depositar esse valor é a empresa que está contratando o funcionário, tá? Esse valor tem que ser depositado até o 7º dia, está tudo aqui no texto, tá, pessoal? Isso que eu estou falando para vocês. Até o 7º dia do mês seguinte ao do trabalho. Então, a gente está calculando lá as nossas folhas de pagamento. Vocês, eu não sei se ficou bem claro nas outras aulas, mas vou deixar aqui bem claro agora como que funciona. Vamos supor que você contrata um funcionário no dia 1º de agosto. O funcionário vai começar a trabalhar dia 1º de agosto, né? Lógico que o processo começa antes, né? Vamos supor que no dia 1º de agosto você já fez o processo de seleção, já pegou toda a documentação, fez toda aquela parte burocrática que a gente já viu. E aí no dia 1º de agosto o funcionário começou a trabalhar. E ele trabalhou o mês de agosto todo. Então, fechou o mês de agosto, a lei determina, a gente vai ver também que tem nesse material a legislação, que esse salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, do mês seguinte. Então, se ele trabalhou em agosto, ele tem que receber esse valor que é devido para ele referente ao mês de agosto, ele vai receber, certo? Então, o salário que ele recebe até o dia 5, né, ou melhor, desculpe, até o 5º dia útil do mês subsequente, é o que ele trabalhou no mês anterior. E a lei diz que o fundo de garantia ele tem que ser depositado pela empresa até o 7º dia do mês seguinte ao de trabalho. Então, esse funcionário que trabalhou em agosto, ele vai receber até o 5º dia útil o salário dele e também até o 7º dia do mês de setembro, a empresa vai ter que depositar o fundo de garantia, tá? O fundo de garantia é 8% sobre a remuneração do trabalhador. Então, daqui a pouco a gente vai ver também, relembrar melhor, né? Qual que vai ser a nossa base de cálculo para calcular e deixar esse valor destacado ali na folha de pagamento do fundo de garantia. Mas a alíquota vai ser sempre 8%, tá? Sobre a remuneração. A empresa que vai depositar esse valor, então é um custo da empresa, não vai ser descontado nada disso aqui do funcionário. E esse valor ele fica depositado ali numa conta na Caixa Econômica Federal, tá? Que a gente vai chamar daqui para frente, ó, de CEF, Caixa Econômica Federal, tá? E ali esse valor fica até que em algumas situações
o funcionário pode retirar esse valor ou usar esse valor, tá? E é importante a gente lembrar também que os valores que o funcionário recebe de férias e de 13º, também ele vai receber sobre esses valores o fundo de garantia também, tá? Aí nós temos a situação da multa rescisória. Então, vocês podem ter ouvido falar também, alguém comentar assim que ia fazer o acerto na empresa e aí eles iam calcular o tempo de serviço deles. Até a Karina, na semana passada, ela comentou sobre isso, né, um pouco. Não sei se vocês lembram que ela falou sobre o que ela achava que era esse acerto, né, esse cálculo de tempo de serviço, na verdade, envolve mais o fundo de garantia, né? Se a empresa estiver pagando tudo certinho, é claro, né? Porque se a empresa não deposita o fundo de garantia, não pagou o INSS do funcionário, daí vai ter outros vários problemas. Mas se a empresa todo mês ela vai ali, deposita o valor do FGTS, deposita o valor do INSS, que ela desconta do funcionário, né? Fez a folha de pagamento toda certinho, se ela dispensar o funcionário sem justa causa, né? Então tem uns detalhes aqui, ó. Quando a empresa, ó, quando houver rescisão, pessoal, é cancelar o contrato. Lembra o contrato que a gente fez lá no começo? A rescisão do contrato é finalizar o contrato. Ó, fiz um contrato com você, mas agora eu não quero mais. Tá? Isso é rescisão do contrato. Qualquer uma das partes pode fazer isso a qualquer momento, tanto o empregado quanto o empregador, mas aí tem algumas questões que têm que ser consideradas. E aqui estão algumas delas, né? Por exemplo, se a empresa resolve, eu quero mandar esse funcionário embora, e ela não tem uma justa causa, ó, se não tiver justa causa, ela vai ter que pagar um valor de multa rescisória, que é o termo técnico desse valor, é a multa rescisória, de 40% sobre o saldo que esse funcionário tem na conta de fundo de garantia. Então vamos supor que um funcionário que tira, tem um valor ali mensal de ganho de R$ 1.500, por exemplo, certo? Sobre esses R$ 1.500, que a gente vai ver aonde que a gente vai encontrar esse valor aqui daqui a pouco, mas sobre esses valores de R$ 1.500, o patrão tem que ir lá pegar 8%, que vai dar R$ 120, e depositar para esse funcionário no fundo de garantia, ok? Aí esse funcionário vai lá, trabalha 1 ano, 2, 3 anos, vamos supor. E esse patrão está depositando todo mês. Então foram 36 meses ele depositando esse valor. Então vai ter na conta desse funcionário, de fundo de garantia dele, R$ 4.320. Se esse patrão fala assim, agora, depois desses 3 anos, ele fala, cansei da sua cara, não quero isso aqui mais. Amanhã não precisa vir mais. Não tem justa causa aí, tá? Daqui a pouco a gente vai ver também um pouco mais sobre o que é, quais são alguns exemplos de justa causa. Mas você não ir com a cara da pessoa não é uma justa causa. Então, esse empregador vai ter que pagar esse valor aqui de multa. Além desses 4.320 que esse funcionário já tem lá no fundo de garantia dele, o patrão dele ainda vai ter que depositar mais 2.160. Mais metade desse valor ele vai ter que depositar. Tá? Ou seja, esse funcionário vai ter para ele sacar lá no fundo de garantia 6.480. Tá? De acordo agora com a nova legislação, tem a possibilidade de acordo na legalidade, né? Talvez você já tenha ouvido falar também, eu vou lá, vou fazer um acordo com o meu patrão. Isso aí era uma forma de burlar esse sistema aqui. Então, por exemplo, o funcionário talvez precisava de dinheiro e ele queria sair da empresa, e o patrão também, e às vezes nem é de má fé, tá? Às vezes o patrão quer ajudar o funcionário, né, a pegar esse valor aqui, a sacar esse valor aqui do fundo de garantia,
e ele manda embora para ele poder sacar esse valor, tá? Então vamos supor que eu preciso de dinheiro, trabalho com uma empresa ali, eu falo com o meu patrão, eu tenho 5 mil de fundo de garantia e eu quero pegar esse valor. Então vamos fazer o seguinte, você me manda embora, sem justa causa, certo? E aí eu vou conseguir sacar esse dinheiro. Aí o patrão vai falar assim, viu, mas eu vou ter que pagar 40% de multa lá, como é que fica daí? Então, não, você paga os 40%, a proposta. E aí quando eu for lá e pegar o dinheiro, eu devolvo esses 40% para você, ó. Olha que beleza, você não vai ter que desembolsar esse dinheiro e eu vou conseguir sacar o meu fundo de garantia que está lá parado. Vai me ajudar. E aí acontece muito esse tipo de acordo, tá? É o que é chamado de acordo. Não, mas só que isso é fora da lei, tá? Isso não é certo, ok? O correto é o quê? Se teve uma demissão sem justa causa, o patrão paga os 40% e esse 40% é do funcionário. Se não tem justa causa, o funcionário sai da empresa se ele quiser, mas daí ele não pode, aí que está a questão, ele não pode sacar o fundo de garantia se ele simplesmente, não quero trabalhar mais nessa empresa. Ele não pode sacar o fundo de garantia. Se ele for demitido com justa causa, ou seja, ele deu um motivo lá, que a gente vai ver esses motivos depois, ele deu um daqueles motivos lá para ser dispensado, daí ele também não tem direito a sacar o fundo de garantia. Tá? E aí, para diminuir esse problema aí que com certeza teve muita recorrência, né, muitos casos de pessoas que faziam esses tipos de acordo com o patrão, a CLT agora traz uma outra regra, que no caso de acordo, então ela permite agora o acordo. Só que ela fala o quê? Se for para fazer o acordo, o empregado, né, e o empregador vão fazer o acordo lá para sair, então os dois estão de acordo que não dá mais para continuar e o funcionário vai sair da empresa. Nesse caso, se não tem justa causa, tá? Tem que lembrar bem desse detalhe, que é sem justa causa, o que vai acontecer daí nesse acordo? A multa é pela metade. Então, esse valor de 40% que ele pagaria, ele vai pagar só 20%. Tá? Então, foi essa uma forma que os legisladores encontraram de resolver esse problema desses acordos que são feitos fora da legalidade. Tá? O valor que é usado para calcular, né, essa multa aqui é o valor do saldo do FGTS, que ele é atualizado mensalmente ali. E aí a multa rescisória ela é paga através dessa guia de recolhimento aqui de rescisórios de FGTS. Ok? Movimentação da conta do FGTS. O que é isso? É justamente isso que eu estava falando para vocês. Tem um valor no fundo de garantia que o patrão meu foi depositando e tal, e eu quero sacar esse valor, ou eu quero usar esse valor em alguma coisa. Isso aí é chamado de movimentação da conta do fundo de garantia. Tá? Existem algumas situações que a legislação permite que essa pessoa que tem o dinheiro no fundo de garantia ali, ela vá lá e retire esse dinheiro. Quais que são elas? Aqui tem a maioria delas, pelo menos. Uma delas é o que a gente falou, dispensa do empregado por iniciativa do empregador sem justa causa. Então, aquele patrão que quer mandar o funcionário embora e não teve justa causa. Tá? Outra situação, dispensa antecipada do empregador. Aqui é do empregado, tá? Antecipada. Dispensa antecipada do empregado e sem justa causa do contrato por tempo determinado. Lembra que a gente comentou lá, inclusive na última aula, do meu contrato, por exemplo, com a ETEC, que é por tempo determinado? E a gente viu isso nas aulas também de contratos.
O primeiro caso aqui de dispensa por iniciativa do empregador sem justa causa é no caso de contratos por tempo indeterminado. Então, se é por tempo indeterminado, não tem prazo para acabar. Mas o empregador resolve terminar com esse contrato e não tem uma causa justa. Então, o funcionário vai ter direito de sacar o fundo de garantia. O segundo caso é para os contratos com tempo determinado. Então, no meu caso lá, tenho o contrato com a ETEC até o final de dezembro de 2020. Vamos supor que a ETEC chegasse hoje para mim e falasse assim, ó, não preciso de você mais, não quero que você trabalhe mais aqui, não tem justa causa, não fiz nada, também vou ter direito de receber o fundo de garantia, e com uma multa, né, inclusive. Outra situação é no caso de fechamento da empresa. A empresa faliu, vai fechar, fechou inclusive, e eu tenho um valor lá no meu saldo de FGTS, eu vou poder sacar também. A quarta situação aqui é quando a pessoa se aposenta. Tanto faz se for por idade, ou por algum acidente, invalidez. Aposentou, ele pode retirar esse valor. Ou se o funcionário falecer, aí os dependentes dele que vão retirar esse valor do fundo de garantia, né, que são aqueles dependentes que estão relacionados na ficha do empregado, lá no prontuário do trabalhador, tá, que a gente comentou também em outras aulas. O item 5 aqui, outra situação, inatividade da conta vinculada superior a 3 anos ininterruptos, nos casos de dispensa por iniciativa do trabalhador. Ou seja, eu estava lá bem tranquilo, empregado, tenho dinheiro no fundo de garantia dessa empresa, mas um belo dia eu falo, não quero mais trabalhar nessa empresa. Tudo bem, eu não posso sacar o fundo de garantia, não tenho multa, né, para me receber, eu posso sair da empresa tranquilamente. E aí esse dinheiro eu não perco, ele fica lá no fundo de garantia, tá? Se eu não conseguir outro emprego por 3 anos, né, ininterruptos, ou seja, se eu conseguir depois de 6 meses sair, já não vai contar mais. Então, 3 anos. E aí eu ainda tiver sem emprego, eu consigo aí sacar esse valor do fundo de garantia também. Então, uma idade igual ou superior a 70 anos. Então, quando o funcionário chegar em 70 anos, ele vai também retirar esse valor. Então, tem alguns casos, por exemplo, que o funcionário trabalha numa empresa há 10 anos e foi depositando fundo de garantia, né? Aí ele recebe uma proposta melhor em outra empresa. E ele chega pro dono da primeira empresa e fala, viu, eu vou sair então, porque agora eu tive uma proposta melhor e tal. Ah, tudo bem, tranquilo, eu não consigo cobrir a sua oferta, então pode ir. Ele vai para outra empresa. Nesse caso, ele saiu porque ele quis, então ele não tem direito de sacar o fundo de garantia, certo? Só que esse valor ele não perde, fica lá. E aí ele foi para outra empresa, também ficou lá 10, 15 anos, mesma coisa, saiu e foi para outra empresa. Não ficou desempregado, foi porque ele quis também. Também não sacou dinheiro. Está lá guardado, rendendo lá é muito pouquinho o valor que rende, mas ele está lá guardadinho, uma poupança. Por isso que a gente relaciona o fundo de garantia com a poupança forçada. E aí ele foi fazendo isso, saindo de uma empresa, já entrando em outra que tinha propostas melhores e tudo mais, nunca sacou fundo de garantia. Chegou em 70 anos, ele vai poder sacar todo esse valor que está lá. Então, não perde esse valor, tá? Esse valor não prescreve, ele sempre vai estar guardado lá até que que aconteça alguma dessas situações aqui para você sacar o valor. A outra situação aqui é no caso de trabalhador ou dependente, né? Lembrando que sempre os dependentes estão relacionados na ficha do nosso empregado. Se o trabalhador ou o dependente for portador de HIV ou tiver câncer, que está aqui um nome bem técnico, a neoplasia maligna, mas é o que a gente conhece como câncer, tá? Também é uma situação que ele consegue sacar esse valor se ele tiver nessa situação, ele ou um dependente, ou tiver algum outro tipo de doença renal.
Então, nessas 3 situações também é permitido que o funcionário saque o valor do fundo de garantia que ele tem lá, tá? E esse aqui também é um item novo que entrou com aquele ponto do acordo que é permitido agora. Então, uma coisa é que no acordo a multa é 20% só. E a outra situação é que quando o empregado faz um acordo com o patrão, ele só pode sacar 80% do valor que tem no fundo de garantia dele. Tá? Esses outros 20% ele não perde, vai ficar lá também. Ele não pode sacar. Tá? Ele vai sacar em alguma outra situação. E aí tem um caso que é bastante usado também, e aí é um dos casos de movimentação. Né? Todos esses outros que a gente viu eram casos de saque, que a pessoa ia lá e retirar o dinheiro do fundo de garantia. Essa outra situação aqui um exemplo de movimentação só do dinheiro. Então, no caso de uma pessoa que foi lá e fez um financiamento lá, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, né, do sistema financeiro de habitação. E aí ela tem lá 10 mil lá de fundo de garantia e ela quer abater nesse valor que ela deve da casa. Então ela pode usar esse valor sim. Ela consegue ir lá no banco, né, na Caixa Econômica, fala que ela quer fazer esse procedimento e consegue abater da dívida. E aí ela pode fazer de 2 formas. Ou ela diminui o valor da parcela, ou ela diminui a quantidade de parcelas. Então depende do que a pessoa achar que é mais viável para ela no momento. Né? Eu sempre aconselho a abater o valor da dívida, porque aí você paga menos juros. Mas também cada caso é um caso, vai depender da situação do que a pessoa está precisando no momento. Né? Mas é uma situação que você consegue usar. Outra situação também seria na compra da casa, por exemplo. Eu vou comprar a casa ainda, não tenho a casa ainda. Vou comprar e eu consigo usar o meu fundo de garantia para usar como um abatimento ali da dívida total também. Certo? E aqui a gente vai falar um pouco sobre a justa causa. Então ali vocês perceberam que eu comentei bastante essa questão, né? Se tiver justa causa, o funcionário tem direito à multa, por exemplo. Se não tiver justa causa, aliás, ao contrário. Se tiver justa causa, né, daí ele foi demitido com um motivo. Quando ele é demitido com um motivo, ele não tem direito ao fundo de garantia. Se não tiver justa causa, aí ele tem direito ao fundo de garantia, porque daí o patrão está querendo dispensar ele sem ter um motivo. Mas o que é essa justa causa? Né? Quais seriam os motivos que a gente poderia considerar justa causa? Não pode só pensar, a gente olhar para uma situação e pensar, eu achei injusto e agora não é justa causa, tá? Não é assim. A lei traz algumas orientações e algumas situações onde a gente vai olhar e vai falar, isso aqui é justa causa, tá? E aqui eu trouxe algumas para vocês. Uma delas é a improbidade. Tá? Aqui, ó, eu trouxe para vocês o texto, o que é a justa causa, e a explicação, tá? Caso vocês não lembrem depois. Então, improbidade, o que é improbidade? Quando o funcionário pratica uma ação ou omissão onde revela um abuso de confiança, fraude, desonestidade, má-fé, com o objetivo de obter para si ou outra pessoa algum tipo de vantagem. Tá? Ou seja, funcionário que está roubando do patrão, tá? Ou ele omitiu alguma nota, seja para dar uma vantagem para ele mesmo, ou seja, ele ganha alguma coisa com isso, ou outra pessoa ganha alguma coisa com isso. Mas se ele fez esse ato, ele pode ser mandado embora com justa causa. Aí ele não tem direito a multa e nem a sacar o fundo de garantia. Segunda situação aqui, ó, incontinência ou mau procedimento. O que é isso? É caracterizada pelo excesso ou falta de moderação. E aqui deixa mais claro para ele o que é. Ó. Quando o funcionário comete atos como ofensa ao pudor, pornografia, obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho da empresa, tá? Ou seja, tudo que seja
mal visto vai se encaixar nessa aqui de incontinência ou mau procedimento. Até um dos exemplos que está aqui é o funcionário ser pego, né, tá aqui, ó, ser pego lá na empresa acessando um site pornográfico. Ele pode ser demitido por justa causa, tá? Que é esse motivo aqui, incontinência ou mau procedimento. Ele está lá e está falando, xingando lá o colega dele lá de algum nome que é impróprio, né? Porque às vezes os homens têm umas brincadeiras assim, né? Vai todo, né? Aquela coisa, sabe? Mas com outra coisa mais forte às vezes, né? Ou algum outro tipo de palavrão, vai se enquadrar nisso daqui, tá? Então, aqui é uma coisa que é importante a gente também entender que em qualquer serviço que nós formos trabalhar, a gente tem que ter uma postura, né? Quando a gente está no trabalho, a gente não está não tá no, como diz o ditado, né? Não está na casa da sogra, não está, né, em qualquer lugar. Você tem que ter respeito, tem que falar da forma adequada e tudo mais, porque isso pode causar também até uma demissão para o funcionário, tá? Terceiro exemplo aqui, negociação habitual. O que é uma negociação habitual? Quando o funcionário, sem consentimento do empregador, ele exerce uma atividade que é concorrente com aquela do emprego dele, tá? E isso prejudica o exercício da função dele na empresa. Então, vamos supor que eu trabalho numa empresa que vende material de construção e eu começo, depois do horário, não precisa nem ser uma coisa ilegal, assim, que eu estou vendendo na hora do emprego ali. Não, eu faço tudo certinho meu serviço, mas na hora que eu saio do meu horário ali, eu também tenho um negocinho lá que eu estou começando agora na garagem de casa, eu estou vendendo material de construção também. Isso aí prejudica ali o exercício da função, né? Porque eu não vou ser imparcial. Pode ser que em algum momento, por mais que eu seja honesto, eu queira ali puxar a sardinha para o meu lado e levar os clientes para lá. Então, quando o patrão percebe uma situação dessa, ele pode sim mandar o funcionário ir embora com justa causa por, por esse item aqui, negociação habitual. Condenação criminal, que está bem explícito também, são aqueles casos que, por algum motivo, o funcionário foi condenado. Tá? E aqui é condenação mesmo, ó, criminal, julgada, dada como julgada, tá? Ou seja, não basta o funcionário estar sendo julgado ainda. Ele tem que já estar condenado, tá? Ou seja, já teve o julgamento e o juiz já determinou quanto tempo que ele vai ficar recluso. Então, nesse caso, também pode ser demitido com justa causa. Até porque se o funcionário teu ele vai ir preso, né? Como que ele vai cumprir a obrigação dele do contrato? Então aí a lei permite que o funcionário seja dispensado. A causa é desídia. O que é isso aqui? O funcionário comete a desídia quando repete frequentemente pequenas faltas leves. Tá? Então o funcionário pisa na bola um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí essas faltas leves deixam até um pouco aberto aqui. E vai depender muito do que é a exigência do patrão, né? Se o patrão, lembrem sempre que tudo tem que ser documentado. Então, quais que seriam essas faltas leves? Se o patrão entende que o funcionário, por exemplo, chegar 10 minutos atrasado sempre é uma falta, pode ser uma falta leve. Ele vai ter que documentar isso, dar uma advertência hoje, amanhã dar outra advertência. Se ele começar a ser frequente nessas pequenas faltinhas aí, esses pequenos problemas que ele vai estar dando continuamente por patrão, esse funcionário pode ser dispensado também por justa causa, tá? Ou talvez ele fale de um jeito que o patrão entenda como desrespeito, responda o patrão de uma forma mais áspera, às vezes que o patrão entenda como desrespeito também. Aí vai depender muito da visão de cada um e de quem for julgar também, né? Mas tem essa opção também na legislação. Em caso de embriaguez,
E aí é o caso de o funcionário ir trabalhar bêbado, né? Claro que depois que ele sai do expediente, aí o patrão não tem nada a ver com isso, mas se ele estiver no ambiente de trabalho embriagado, ele pode ser demitido por justa causa. E aqui entra uma questão que existem algumas jurisprudências aí que já consideraram, dependendo da situação do caso de embriaguez, consideraram que a empresa tem que tentar ajudar o funcionário a se curar, porque é considerado uma doença. O ser alcoólatra também é considerado uma doença. Então vai depender também, além da visão do patrão, a visão do juiz que vai julgar essa situação. Da empresa, então quando o funcionário passa uma informação que pertence à empresa para outra pessoa, né, que seja interessado, é uma violação também desse código aqui, e aí o funcionário pode ser dispensado por justa causa. Indisciplina e insubordinação, estão bem próximas essas palavras aí, andam juntas, né? Mas podemos resumir elas como uma desobediência ou falta de respeito ali com o que o patrão solicita e o que ele pede para que o funcionário faça. Se o patrão começa a sempre pede para fazer uma coisa, o funcionário não faz, desrespeita ele aí perto dos clientes e tudo mais, também não cumpre os prazos e tudo mais. É uma coisa que pode levar também a justa causa. Do emprego, daí a justa causa também, como que é o abandono de emprego? O empregado falta ao trabalho por 30 dias ou mais, sem nenhuma justificativa. Então lembra que a gente tem a falta justificada, que a gente viu também, e as faltas injustificáveis, né, injustificadas. Se ele faltar 30 dias sem justificar, ele já é abandono de emprego. Ele vai ser demitido também, sem direito à multa e sem direito a sacar o fundo de garantia. Agressões físicas, aqui já é no ponto extremo, né, onde o funcionário chega ao ponto de agredir alguém, seja ele funcionários, né, colegas de trabalhos, seja os superiores, seja o patrão, ou até mesmo algum cliente, algum terceiro ali que esteja durante o horário de trabalho dele, né, no local de trabalho dele, entrar também nessa justa causa aqui. Tá? Se o funcionário estiver dentro da empresa lá jogando qualquer tipo de jogo que atrapalhe o desempenho do funcionamento da empresa, ele pode ser demitido também. Para a segurança nacional, aqui já envolve daí algumas ações que o funcionário realize que coloquem em risco a segurança nacional, até que os exemplos são utilização de armamentos sem autorização, sabotagem contra instalações militares, é uma coisa bem específica também. Mas e ofensa moral contra o empregador. Nesse caso, considera-se o quê? Calúnia, difamação, injúria. Sabe aquele funcionário que está lá e fica falando mal do patrão, às vezes fala uma coisa que nem é verdade, e aí chega no ouvido de um, no ouvido de outro, daqui a pouco o patrão está mal falado. Se o patrão conseguir provar que o funcionário fez isso, é um caso que dá aqui a demissão por justa causa por ofensa moral contra o empregador. E o mesmo vale para os colegas. Se for a situação dele fazer isso com os colegas, também é uma situação que vai terminar em justa causa. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Eu vou parar a gravação para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Daí a gente deixa